Boa noite, desculpa aí o atraso, estamos iniciando a nossa jornada no Apocalipse. Esse é o nosso vídeo de número 17, se a gente não perdeu as contas. Estamos aí no capítulo 14, versículos 9 a 20, é o tema do nosso estudo de hoje. Seja muito bem-vindo, o pessoal já está chegando aí, o Alan, né? O Kaique também já está aí assistindo. Boa noite, Kaique, um prazer estar com você aqui. Então, vamos seguir aí o nosso estudo, lembrando aí de você colocar seu boa noite aí nos comentários e sempre enfatizando que todos os nossos vídeos anteriores estão disponíveis lá aqui na página do Facebook e também no YouTube para você poder tirar eventuais dúvidas ou ouvir novamente, recapitular explicações. Se você tiver perguntas, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder ao vivo, senão a gente escreve depois aí respondendo os comentários, tá bom? Então, com alegria, com prazer, com ânimo, vamos em frente. Bem, queridos, estamos aí no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Então, esse capítulo ele é um contraponto ao capítulo 13. Em que sentido? O capítulo 13 ele descreve a ação maligna no mundo por meio das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. O capítulo 14 ele vai ser a perspectiva celestial de tudo isso que está acontecendo na história, tá? Então, o 13, nós temos a realidade visível da perseguição de Satanás contra a igreja. Isto é, no mundo, o diabo atua por meio de instrumentos, por meio de agentes contra a igreja. O capítulo 14 vai nos dar a realidade invisível, a realidade espiritual de toda a situação. Tá? Temos aqui uma ilustração daquilo que a gente vai encontrar no decorrer do livro do Apocalipse. Tá? Às vezes, ele vai descrever para a gente os acontecimentos no plano celestial, às vezes no plano histórico. Né? No nosso último vídeo, eu usei a metáfora do teatro. Tá? Então, no teatro ele tem ali o palco e tem os bastidores, o que está por trás da cortina. Então o Apocalipse ele funciona mais ou menos dessa forma. Ele muitas vezes nos apresenta os acontecimentos, os eventos que se passam no palco da história, visíveis, e em outros momentos ele nos dá acesso, nos dá uma visão do que está acontecendo nos bastidores, por detrás das cortinas. E esses bastidores é a batalha espiritual que existe, onde Satanás, que é o dragão, ele luta contra a igreja e ao mesmo tempo Cristo está no céu reinando. Né? Deus está sentado no trono e Cristo diante do trono, e de lá, do trono de Deus, no governo do universo, Deus ele vai coordenando todos os acontecimentos que vão se passando no palco da história. Então queria recapitular com vocês hoje o capítulo 14. Tá? Então dá uma passada, um pouco mais de atenção. Me ocorreu que talvez algumas questões ali que a gente viu no vídeo passado não ficaram muito claras. Então eu queria repassar aí o capítulo 14, no que a gente já viu, do 1 ao 9, e depois entrar no material propriamente dito de hoje, que é dos versículos 9 a 20. Tá ok? Então, pega a sua Bíblia aí e fica ligado. No capítulo 14 nós temos aí três partes, né? Três sessões. Tá ok? A primeira sessão é a sessão que vai do versículo 1 ao versículo 6. Então essa sessão, ela traz para a gente a visão dos salvos, a visão celestial. Tá?
visão celestial dos salvos. Então, no capítulo 13, o capítulo anterior, a ação maligna no mundo, ao longo da história, ela prospera na sociedade, inclusive perseguindo e matando cristãos. Então, a pergunta que a gente poderia fazer seria o seguinte: se fizermos um retrato do nosso mundo, um retrato da nossa sociedade atual, da sociedade mundial, né, a nossa sociedade é um reflexo, ou reflete mais os valores do reino de Deus, ou o que encontramos nela são valores contrários ao reino de Deus? O nosso mundo, a nossa sociedade, ela está mais próxima da Nova Jerusalém ou da Babilônia? A resposta de João é que a nossa visão, o retrato que a gente tem no mundo, parece indicar, aparentemente, que o diabo está sendo bem sucedido. Esse é o retrato que temos do mundo. Então, os versículos 1 a 6 nos faz ver que o universo não se limita ao que vemos. O universo não se limita à realidade visível, das coisas visíveis. De modo que ele nos dá uma visão dos céus, da dimensão celestial. E é o que ele vai ver? Sobre o Monte Sião, junto do Cordeiro, estão os 144 mil salvos, os selados. Então, esses 144 mil sobre o Monte Sião é a visão, o conjunto dos salvos ao longo da história. Nós falamos bastante no vídeo anterior sobre essa realidade do Monte Sião. Então essa realidade, ela trata da presença de Deus na Nova Jerusalém. De modo que, desde a ressurreição de Jesus, né, a Sião está nos céus, a Jerusalém está nos céus. Então quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu para nós o cenário, né, a realidade da Jerusalém celestial. Deus, até o período do ministério de Jesus, Deus manifestava a sua presença em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então, a geografia da manifestação de Deus passava por Jerusalém, por Israel. Quando Cristo morre, a morte de Cristo faz o véu do templo se rasgar, Cristo ressuscita, ele sobe aos céus. Então, essa Jerusalém agora, a geografia dela é nos céus. O altar de Deus não está em templos nem em lugares, está junto do trono de Deus. E em Cristo nós temos acesso a esse altar. Quando Cristo morrer e ressuscitar, quando Cristo voltar no grandioso, triunfante dia da sua vinda, essa Jerusalém vem dos céus. Então, quando a gente fala de Monte Sião aqui no Apocalipse, nós estamos falando dessa realidade celestial junto do trono de Deus, onde estão todos aqueles que morrem com o Senhor, todos aqueles que são salvos, ok? E um dia todos estaremos com ele nessa Jerusalém que vai vir dos céus e ser instalada nesse universo. Os 144 mil, nós já vimos diversas vezes, representam o conjunto dos salvos. É interessante observar que o Apocalipse ele não está pensando em indivíduos que vão para o céu. O Apocalipse ele trabalha com categorias corporativas, de modo que toda pessoa que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador faz parte de um conjunto. Então você tem aí dois conjuntos. O conjunto dos salvos, 144 mil selados, os que foram resgatados da terra, e o outro conjunto, que são aqueles que não confessam Jesus como seu Salvador. São os seguidores da besta, que fazem parte, que acabam se associando ao esquema maligno desse mundo. São aqueles que são
da terra, chamados no livro de os habitantes da terra. Então, a pessoa quando crê em Cristo, ela, ainda que seja um morador da terra, ela é um peregrino. Ela não faz parte mais, a sua cidadania é a da Nova Jerusalém. Então, o esquema do mundo, o que é essa imagem dos 144 mil no Monte Sião, junto do Cordeiro, nessa visão celestial que João tem? Embora aqui na terra, aparentemente, o esquema maligno pareça prosperar, Deus continua resgatando e salvando. Os salvos, eles são preservados pelo Senhor. Eles já são cidadãos da Nova Jerusalém. Eles já têm acesso a Sião, mesmo quando ainda estão na terra. Então, Hebreus vai mostrar que em Cristo nós podemos acessar com ousadia, com intrepidez, né, a realidade do trono da graça de Deus. Então, essa é a primeira parte do versículo 1 ao versículo 6. Depois a segunda parte, que vai até o versículo 13, é um anúncio celestial do juízo. Então, nós temos aí nos bastidores celestiais 3 anjos que anunciam que a hora do juízo final está próxima. O tempo da atuação maligna no mundo está chegando ao fim. Então essa é a ideia. Aqui é importante a gente fazer uma pausa para observar que tempo no Apocalipse tem uma perspectiva da história do universo. Podemos traduzir da seguinte forma. Veja, a atuação maligna no mundo, ela não é eterna. A atuação maligna no mundo, ela não é para sempre. Não vai durar para sempre. A cena, né, que João está visualizando, ela se passa nos céus. De modo que a contagem do tempo, ela segue um outro ritmo. Então, quando fala que o juízo está próximo, não quer dizer próximo no sentido de dias, semanas ou meses. É uma mensagem sobre a história da criação, a história desse universo como conhecemos. Lembra que eu falei já em vídeos passados sobre a categoria do presente. No Apocalipse, o aspecto presente do tempo, presente, significa tudo o que acontece entre a queda de Adão e Eva e a segunda vinda de Cristo. Então, isso é o nosso presente histórico, tendo como centro a morte e a ressurreição de Jesus. O que veio antes, o passado, teologicamente falando, foi a realidade antes da queda. O futuro é a realidade após a vinda de Cristo. Da queda de Adão e Eva até a vinda de Cristo, o universo, a humanidade, ela caminha sobre uma mesma realidade espiritual. Seguindo aí, o texto vai falar para a gente que apresenta para a gente um anjo, né? Está com a sua Bíblia aberta aí, está acompanhando? Então, estamos aí no capítulo 14. Então, vai falar de um anjo que prega um evangelho eterno, que anuncia um evangelho eterno nos céus. Faz parte do estilo do Apocalipse mostrar que tudo que está acontecendo aqui na Terra possui uma contraparte nos céus. Isto é, você tem 4 seres viventes no céu, e esses 4 seres viventes são uma representação celestial de todos os seres, toda a criação que existe no mundo. Você tem no céu a imagem dos 24 anciãos, que representam todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Você tem nos céus uma batalha. A gente viu lá a batalha do dragão contra Miguel, representando o povo de Deus. Então essa batalha celestial, ela é uma representação da batalha que acontece aqui na Terra. Então o que a gente precisa entender? Que anjos não pregam o evangelho.
Então, se esse anjo está anunciando aí, temos uma cena de bastidores, bastidores celestiais, o que indica o que está acontecendo na Terra. Na Terra, os moradores são avisados e preparados para o dia do juízo por meio da igreja. Quem prega o evangelho é a igreja. A responsabilidade espiritual de pregar o evangelho é da igreja. Minha, sua, de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok? Então, esse anjo prega o evangelho nos céus e ele anuncia, né, a realidade do final dos tempos. Então, essa realidade, esse anúncio do juízo que vem chegando, ele tem um efeito presente. Ele tem um efeito de exortação para o presente. Então, veja, a gente tem essa dinâmica, né, da pregação do juízo, porém, Deus, ele é como que ele atrasa essa realização do juízo na perspectiva de que as pessoas ouçam a mensagem e se convertam. Então, diante da iminência do juízo, então a ideia a ideia de urgência, né? Então o evangelho ele traz um aspecto de urgência. A pessoa precisa se voltar logo, imediatamente, urgentemente, se voltar para Deus e adorar o Criador. Um paralelo aqui é a pregação de Jonas, né? Então você lembra do profeta Jonas. Jonas, ele foi enviado por Deus à cidade de Nínive com uma mensagem de juízo. Jonas, ele não gostava muito dos ninivitas. Então, numa linguagem popular, vontade de Jonas era que os ninivitas fossem para o inferno mesmo, né? Ele não queria que nenhum ninivita se convertesse. Então Deus dá a Jonas uma mensagem de condenação, uma mensagem espiritual de condenação, que é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, dentro de 40 dias, o juízo de Deus virá sobre a cidade de Nínive. E o que acontece? Os ninivitas se convertem. Os ninivitas, eles se arrependem. E, de modo que o juízo de Deus, naquele momento, ele é suspenso. Então, o evangelho, ele traz esse aspecto, né? Quando a gente prega o evangelho bíblico, ele não é apenas uma boa notícia. Ele é uma boa notícia que junto traz uma má notícia. Então, quando eu prego o evangelho, eu não posso pregar apenas que Jesus salva. Eu preciso dizer que ele salva, porque se ele não salvar, ou se eu não me render a ele e experimentar a salvação dele, eu estou debaixo do juízo da condenação de Deus. Então, o evangelho é pregado dentro de uma realidade onde existem as mais novas, né, as más notícias, para dentro desse conjunto eu apresentar as boas notícias. Então, as boas notícias do evangelho sempre incluem as más notícias do juízo. O segundo anjo, ele vai anunciar a queda da grande Babilônia. Tá? Então, o primeiro anjo vai trazer a perspectiva de que o juízo de Deus vai acontecer em breve. O segundo anjo vai anunciar a queda da grande Babilônia. E essa noção de Babilônia é uma noção complexa. Tá? Eu falei dela um pouco no vídeo passado, mas eu queria gastar um pouco mais de tempo nessa noção hoje. Tá? Registro aí a nossa gratidão por você que está nos acompanhando. Tá? Se você tiver aí alguma pergunta, algum comentário, pode colocar ali. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, se você não colocou o seu boa noite aí, bota boa noite aí para a gente depois registrar a nossa gratidão pela sua presença aqui no nosso estudo. Tá bom? Então, é uma alegria a gente poder caminhar conversando sobre o Apocalipse. Estamos hoje no capítulo 14, chegando aí no versículo de número 9. Então, essa noção da Babilônia. Veja,
A Babilônia, no Apocalipse, é mais do que o nome de um lugar. Tá? Babilônia seria o que nós chamamos hoje de sociedade. Então, a Babilônia não é uma questão geográfica. Ela é uma questão antropológica e sociológica a partir de uma perspectiva espiritual. Em outras palavras, né? O mundo que vivemos é o mundo que vivemos, a sociedade humana, sob os efeitos do pecado e da ação maligna. Então, quando a gente pensa em Babilônia, não é apenas porque o ser humano é mau, porque o ser humano é pecador e é capaz de fazer coisas ruins. As estruturas sociais estão corrompidas. Então, veja, ainda que, né, se fosse acontecer uma hipótese, todos os seres humanos se convertessem, nós precisaríamos de um outro mundo. Por isso que a nossa expectativa não está nesse mundo. Ainda que todos os cidadãos brasileiros se convertessem, ainda assim viveríamos sob os efeitos da Babilônia. Precisamos de uma nova Jerusalém. Precisamos de novos céus e nova terra, porque o pecado está entranhado nas estruturas desse mundo. E é por meio dessas estruturas que o inimigo atua. Então não quer dizer que tudo que acontece nesse mundo tem uma ação demoníaca ou diabólica por trás. Mas tudo que envolve o ser humano, sempre estará espiritualmente contaminado. Não existe neutralidade. Tipo, não existe ciência neutra, não existe política neutra, não existe filosofia neutra, não existe justiça neutra e por aí vai. Você vai ter algumas manifestações, algumas instituições, algumas produções um pouco mais inclinadas para os valores do reino, outras um pouco mais inclinadas, né? Mais explicitamente inclinadas para os valores do mundo. Então, essa realidade, né, está presente. Tá? Precisamos de quê? De discernimento espiritual. Esse é o nosso desafio. Nós falamos disso também em vídeo passado, quando fala do discernimento, a importância da gente discernir espiritualmente onde está a ação maligna, onde está a ação pecaminosa e onde está a ação de Deus, a presença de Deus. Então, dá um exemplo. Veja, a gente vive aí, né, no debate público contemporâneo a questão sobre política, sobre ciência, mais política, mais ciência, enfim. O ponto é o seguinte, né, qual seria uma leitura espiritual sob o prisma do Apocalipse para essa discussão? A despeito de políticos e cientistas, né, a despeito das pessoas em si que fazem parte, que são políticas e que são cientistas, que trabalham na ciência, os processos econômicos, os processos culturais, os processos jurídicos, os processos tecnológicos, todos esses processos, todo o fazer, ele traz as marcas espirituais da queda. Então não existe um determinado processo político que seja espiritualmente puro. Não existe um processo científico, cultural, econômico e espiritualmente puro, santo. Todos eles trazem as marcas desse mundo. Cabe a nós ter e desenvolver o discernimento espiritual. Por outro lado, veja, temos políticos cristãos, cientistas cristãos, professores cristãos, trabalhadores cristãos, que, e se
entenderem as suas profissões como uma forma de honrar a Deus, eles vão exercer o seu trabalho com excelência, para a glória de Deus, e vão atenuar os impactos negativos da queda no mundo, vão influenciar a sociedade de uma forma, vão inclinar um determinado setor da sociedade a partir de uma perspectiva cristã. Porém, o que a gente não pode esquecer? Ainda que, por exemplo, uma determinada nação, né, tenha um governante cristão que coloque ali uma lei, olha, a partir de agora esse país é um país cristão, né, e tudo que a gente vai fazer vai ser cristão. Ainda assim, esse país, esse governo, né, essa nação, o processo político continuará trazendo as marcas da Babilônia. Então, veja, nesse caso, qualquer que seja a sua posição política, entenda, ela não é espiritualmente pura. Precisamos de discernimento espiritual. Não quer dizer também que ela seja espiritualmente maligna. Entende? Tá? Vou exemplificar sobre isso agora, né? Pensa. Que, observe que a avaliação do sistema do mundo, né, a Babilônia, é uma perspectiva sistêmica. Não está se falando de pessoas, de cada um dos indivíduos humanos ao longo da história. Então, ao mesmo tempo que a visão da sociedade, do sistema social, é um sistema babilônico, digamos assim, continua existindo e atuando no mundo a graça comum. Isto é, mesmo profissionais incrédulos são abençoados por Deus com inteligência, com criatividade, com bondade, com caridade. Então, veja, eu estou usando um aparelho telefônico, né, um celular, para fazer essa transmissão. O celular não foi feito em um sistema espiritual isento e impuro. Então eu não tenho condições de dizer que toda a linha de produção, né, desde as pessoas que planejaram, né, que pensaram, o design, né, as funcionalidades desse aparelho, a tecnologia que ele possui, eu não posso garantir que todo esse conjunto foi um conjunto espiritualmente puro. Mas o uso que eu vou fazer dele vai me indicar se ele vai ser um instrumento para a glória de Deus ou um instrumento que vai refletir os valores do mundo. Então, a igreja e os cristãos fazem parte, habitam na Babilônia. Estamos na Babilônia. E somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. De modo que nós devemos ser o contraponto ao sistema. Né? As bem-aventuranças de Jesus, tanto na versão de Mateus, capítulo 5, quanto na versão de Lucas, no capítulo 6, elas são uma boa perspectiva dessas oposições, dessas antíteses que existem. Então, o mundo prega a ganância, o evangelho prega o contentamento, isto é, contra o amor ao dinheiro. O mundo promove o ódio, a violência. O evangelho prega o amor ao próximo, independentemente de quem seja o meu próximo. O mundo prega a mentira, ou trabalha, usa a mentira, recorre à mentira. O evangelho fala da verdade, e por aí vai. Qual é o problema? O problema é quando cristãos e igrejas seguem o esquema, o sistema do mundo, se sujeitam a ele. E aí nós vamos pelo caminho do ódio, da violência, da ganância, da mentira, e por aí vai. É contra isso que o Apocalipse foi escrito. Para que as igrejas da Ásia, né, aquelas 7 igrejas, se mantivessem firmes e não se corrompessem com os valores, com a pressão da Babilônia. E qual era a pressão da Babilônia naquele tempo? Era a pressão do Império Romano. Era a pressão econômica, a pressão, inclusive, em termos de
cerceamento de liberdade, a pressão religiosa, política. Ok? Compreendeu? Deu para acompanhar? Então, a Babilônia é esse sistema que existe no mundo, que não está em um lugar e que não está restrito às pessoas. Está nos sistemas. Não existe um sistema espiritualmente isento e neutro, não, nem também necessariamente os sistemas eles são totalmente malignos. Então, não existe uma política espiritualmente neutra, uma ciência espiritualmente neutra. Agora, eu posso, como cristão, fazer um uso cristão desse processo. Agora, entendendo que o nosso papel é ser sal, é ser luz, mas nunca, enquanto vivemos nesse mundo, esses sistemas serão completamente puros. Esse sistema, ele já está marcado, ele é babilônico, né? Ele está sob os efeitos da queda e da ação maligna. A nossa expectativa é em outro mundo, é na vinda da Nova Jerusalém. São novos céus e nova terra. É lá que está a nossa esperança. Então, seguindo aí, boa noite para você que chegou. Estamos aí no capítulo 14. Vamos agora para a parte final aí da segunda parte, que é os versículos 8 a 10, né? Temos aí bota o seu boa noite aí nos comentários, tá bom? Para a gente registrar aí a sua presença, agradecer a você no final. Todos os nossos vídeos ficam gravados. Se você perdeu alguma explicação, vai dar uma olhada depois com calma, tá bom? Bem, temos a oposição entre dois vinhos. O vinho pelo qual a Babilônia ela embriaga o mundo, né? Então, como é que a Babilônia embriaga o mundo? A Babilônia embriaga o mundo através de prazeres, diversões, facilidades baseadas em mentiras e idolatria. E existe o vinho da ira de Deus, né? Há uma relação aqui de causa e efeito. Quem bebe o vinho da Babilônia beberá o vinho da ira divina. É essa a ideia, né? Ou seja, quem é que bebe do vinho da Babilônia? É quem se sujeita ao esquema desse mundo. O texto vai dizer aí, adoram a besta e trazem a sua marca. Observe que os versículos 9 e 11 indicam que não se trata apenas de trazer uma marca na mão ou na testa. O texto vai dizer, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca. E depois, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem recebe a sua marca. Então, como a gente falou lá no vídeo que discutimos o sentido do 666, o problema do Apocalipse não é marca, né? Não é uma marca aqui ou acolá, né? O problema é eu participar da adoração da besta, da adoração do sistema idólatra, dos cultos idólatras ao anticristo. Essa imagem, e aqui tem uma imagem do cálice da ira de Deus como um vinho em uma taça. Essa é uma imagem que vem do Antigo Testamento, que mostra a ira de Deus como uma taça que vai se enchendo a partir dos pecados, das idolatrias, das transgressões dos povos. Então essa taça ela vai se enchendo até transbordar. Então quando ela transborda, ela derrama sobre os incrédulos esse conteúdo que é o vinho da ira de Deus. Então, por exemplo, o texto lá de Jeremias 25, versículos 15 e 16, vai dizer assim, assim me disse o Senhor, de Jeremias, pegue de minha mão este cálice, com o vinho da minha ira, e faça com que bebam todas as nações para quem ou a quem eu te envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos, por causa da espada que enviarei entre elas. Então, esse vinho representa a ira de Deus, né, sobre a incredulidade, a desobediência, a idolatria. Há uma expressão interessante, porque o vinho da ira de Deus aí
no capítulo 14, é descrito como um vinho sem mistura. Na antiguidade, era comum o vinho ser diluído em 2 partes de água. Então, quando se fala de um vinho puro, quer dizer que traz intensidade, né? Ou seja, essa justiça, essa ira, ela não vem suavizada, ela não vem diluída, ela vem na sua inteireza sobre os adoradores da besta, os adoradores, os seguidores do anticristo. Também é importante notar nesse ponto algo sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela não é vingança, tá? Ela não é uma manifestação de ódio. A ira de Deus, ela é a justa aplicação da justiça do Criador sobre aqueles que se rebelaram contra ele. Então, entenda, né? Deus, ele é o Criador do universo. Deus, ele estabeleceu regras, regulamentos para o bom funcionamento desse universo, para que a criação que ele criou possa existir em perfeita harmonia com ele mesmo. Ora, o pecado é quando o ser humano se rebela e se posiciona a favor da rebelião espiritual de Satanás, dizendo, olha, nós não reconhecemos o Criador, não seguiremos conforme as regras dele. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um dia que enfrentaremos as consequências dessa rebelião. Tá? Agora, o Evangelho é a boa notícia, né? A boa notícia é que o juízo de Deus ainda não chegou. Deus, ele intencionalmente atrasa o seu juízo, né? Atrasa numa perspectiva humana, no sentido de que ele anunciou, mas ainda não concretizou. Então ele vai anunciando esse juízo para que as pessoas possam, ouvindo o Evangelho, se arrepender e se converter. Tá? Então é a aplicação da justa justiça do Criador. Diz aí que eles serão atormentados, né? Ou seja, quando experimentarem a ira de Deus, serão atormentados com fogo e enxofre. Fogo e enxofre é uma expressão dupla que indica o juízo de Deus. Então, Gênesis capítulo 19 fala que Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades cuja devassidão, cuja corrupção, os pecados se tornaram em um nível absurdo, chegaram a um nível absurdo e então provocaram a ira de Deus que se manifestou em fogo e enxofre. Jesus em Mateus 25, verso 41, ele vai falar do grande julgamento que irá separar salvos e incrédulos. Tá? E aí os ímpios serão mandados para o fogo eterno. Então, esse fogo eterno está preparado, diz o texto, para o diabo e seus anjos. O Apocalipse, nosso livro aqui, ele vai indicar que Deus separou um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, para onde irão o diabo, o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores. Então isso está no capítulo 19, verso 20, 20, versículo 10, 21, versículo 8. Então, quando se fala do fogo e do enxofre, é uma metáfora tirada dessa realidade lá que vem lá de Sodoma e Gomorra, de um lugar onde se experimentará o juízo puro, o juízo in natura, digamos assim, que vem dos céus contra aqueles que não adoraram, não reconheceram o Senhor como Deus e Criador. A extensão do sofrimento no inferno é um assunto teologicamente complexo. Tá? Então há aqui duas possibilidades. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão, mas quero apresentar para você as possibilidades nesse momento. Você pode interpretar esse tormento pelos séculos, o texto diz, né? Como um sofrimento literal,
né, como perspectiva literal de um sofrimento que vai durar para sempre, ou, como boa parte do que a gente vê no Apocalipse, isso é uma imagem, né, um símbolo de um sofrimento muito grande, que terminará com a aniquilação. Então, qualquer criatura, né, vamos botar assim, se a gente fosse pensar literalmente, uma criatura, um ser humano colocado num lago de fogo e enxofre, não vai sobreviver. Né? Então, alguns entendem que esse tormento levará à aniquilação, à extinção, né, dos incrédulos, junto com o diabo, junto com seus anjos. E a eternidade pertence apenas àqueles que serão salvos. Então, é uma questão que é difícil de responder, tem várias possibilidades e foge, né, do escopo aqui do nosso estudo, né, não está, digamos assim, no primeiro plano das preocupações de João, a gente saber quanto tempo vai durar o inferno. Essa não é uma pergunta importante para João. Tá? A perspectiva bíblica é que entendamos que receberemos a justa medida pelo que fizemos na terra. Tá? Então, um dia experimentaremos a retribuição das nossas obras. Essa é a lógica. O que altera essa lógica é a graça. Então, quando eu creio em Jesus, ao invés de receber o que eu mereço, eu receberei a partir dos méritos de Jesus Cristo. Ok? Bem, o texto vai dizer que aqueles que serão condenados, eles não terão descanso. Aqui tem um outro contraponto, porque aqueles que encontram descanso nessa vida são aqueles que descansam na Babilônia e por intermédio da Babilônia. Então, quem encontra descanso aqui, não irá descansar lá. Agora, aqueles que não descansam aqui, porque são perseguidos, porque são oprimidos, porque passam por privações, porque passam por angústia, eles experimentarão o descanso na Nova Jerusalém. O foco aqui, entenda, não está, como, né, em geral, no descanso em si, tá? Mas em quem é o meu descanso. A ideia é que a realidade do cristão nesse mundo é sempre uma realidade de peregrinação. Então, eu nunca vou estar confortável nessa realidade. Lucas capítulo 6, como Jesus apresenta, né? Ele vai dizer: ai de vocês que agora riem, ai de vocês que agora estão fartos, ai de vocês que são admirados pelos homens. Porque os que riem agora irão chorar, os que estão fartos passarão fome, os que são admirados passarão a experimentar sofrimento. Bem-aventurados são os que aqui choram por causa do reino de Deus. Lá eles irão rir. Os que aqui passam fome e privações por causa do reino de Deus. Lá serão fartos. Bem-aventurados os que aqui são perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Lá poderão celebrar de alegria. Entende? Então, olhar esse contraponto, né, daqueles que buscam o seu descanso e se sentem confortáveis na realidade desse mundo, daqueles que nunca encontrarão descanso, sossego e conforto na realidade dessa sociedade. E o texto vai dizer que nisto está a perseverança dos santos. Tá? Nisto o quê? Obedecer aos mandamentos e ser fiel ao testemunho de Jesus. Então, a perseverança aqui, ela consiste em guardar o mandamento, e aí, quando a gente pensa em mandamento, no Apocalipse, a gente está pensando especialmente no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, tá? E ser fiel a Jesus, consequentemente não seguir o anticristo. Então, veja, a perseverança dos santos não é simplesmente sofrer,
Tá? O que caracteriza a vida cristã não é sofrimento, seja ele físico, seja ele material. Não é simplesmente porque eu estou sofrendo por qualquer motivo que isso faz de mim um santo diante de Deus. Tá? Então, o que redime o ser humano não é o sofrimento. Né? Esse foi um dos erros, né, que acabou prosperando ali na Idade Média. Então, o nosso sofrimento, ele não redime. Então, eu não preciso me afligir, né, me causar aflições para encontrar a redenção. A minha redenção está em Jesus. Tá? Agora, o caminho, quando eu sofro por obediência a Jesus, isto é, o meu posicionamento em Cristo me provoca sofrimento, é outra coisa. Tá? Então a perseverança está em manter-se fiel a Jesus, em manter-se fiel aos mandamentos do Senhor, a despeito da minha situação nesse mundo. Ok? Também é importante observar, não é ser moralmente perfeito. Não, a perseverança não está em não ter pecados. A perseverança está em não se dobrar para adorar intencionalmente ao anticristo. Então, todo cristão terá pecado sempre. Né? Agora, uma coisa é eu intencionalmente, voluntariamente me sujeitar ao culto do anticristo e rejeitar Jesus. Ok? Tentando acelerar aí um pouquinho nossa conversa, a gente tem aí depois a expressão bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então o Apocalipse ele traz 7 bem-aventuranças. Veja que interessante. A primeira delas aparece lá no capítulo 1, que diz lá, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então a primeira bem-aventurança é são felizes, são abençoados aqueles que ouvem e guardam as palavras do livro do Apocalipse, a mensagem do livro. A última bem-aventurança está no capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A segunda bem-aventurança é essa do capítulo 14, que são bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então, um bem-aventurado é feliz, apesar de sermos perseguidos, apesar de todo o sistema do mundo contra nós, né, somos bem-aventurados. Apesar das lutas, já experimentamos a felicidade em Deus. Não seguimos a Cristo por medo, mas desfrutamos de esperança e alegria no Evangelho. Já desfrutamos a alegria da presença do Senhor e da esperança de que estaremos com o Senhor a despeito da morte. Então veja, a morte não nos separa do amor de Cristo. Então, ainda que o mundo tire a minha vida, isso não tira de mim a minha comunhão com o Senhor. Tá? Por isso que nós, o texto vai dizer, aqueles que morrem no Senhor encontrarão descanso. O nosso descanso não é aqui. Então, é preciso ter muito cuidado com essa coisa, com a idolatria do descanso. Né? A gente vive uma realidade, uma realidade social, do mundo ocidental especialmente, que idolatra, né? Aliás, do mundo, né? Também o mundo oriental vai nessa perspectiva, mas especialmente a realidade aí digamos, essa fase, né? Do consumismo, né? Do capitalismo que a gente vive, da ideia do consumo do lazer, né? Do consumo do conforto, do consumo das coisas que me deixam bem. Né? Então, há uma idolatria do conforto, do prazer e do descanso. Né? Agora, devemos sempre ter cuidado, porque o nosso descanso, o descanso de Jesus para as nossas vidas, não é aqui. Tá? E o texto diz que as suas obras o acompanham. Né? Somos salvos por meio de uma fé que se expressa em obras. Tá? A carta de Tiago ela vai ser clara em dizer que
boas obras decorrem naturalmente de uma fé genuína. Então, em outros lugares do Novo Testamento, essas obras, elas são resultado, elas se expressam, né? Elas se caracterizam em obras em relação à comunidade de fé, então, fruto do Espírito, por exemplo, obras de caridade, obras de caráter, de bom testemunho no mundo, de amor ao próximo. Aqui no Apocalipse, essas obras são obras de renúncia às pressões do mundo. Né? São obras onde eu resisto às pressões do mundo para abrir mão do Evangelho. E obras de afirmação da fidelidade ao Senhor. Isto é, eu sou fiel a Jesus a despeito do que pode acontecer comigo e contra mim. Tá? Então, as obras o acompanham. Ou seja, eu vou ao céu, eu chego na presença de Deus e tudo aquilo que eu fiz diante do Senhor, né, é colocado diante do Senhor. Em geral, a gente tem uma tendência negativa quanto a isso. Mas a perspectiva do Apocalipse é positiva. É a perspectiva da carta aos Hebreus. Deus, ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho no Senhor. Então, se você é um cristão que leva a sério o reino, significa que você se desgasta em prol do reino. E esse desgaste, ele não é esquecido nem jogado fora. As nossas obras, o nosso empenho, a nossa renúncia em relação ao mundo e a nossa fidelidade ao Senhor vai junto com a gente quando chegamos na presença do Senhor. Tá? A Ana Paula pergunta aí, né? Não podem pecar contra o Espírito Santo, certo? Qualquer um, cristãos ou não. Então, Ana Paula, o pecado contra o Espírito Santo é uma questão à parte, né, desse problema aqui. Né? Mas, quando eu falo de pecados morais, né, o pecado contra o Espírito Santo está numa outra ordem. Né? Então, pecados morais são pecados, digamos, que dizem respeito à segunda parte ali dos 10 mandamentos, né? Os mandamentos, digamos, do 5 ao 10. Né? Agora, existem pecados que são de uma outra ordem, né? Que na verdade se fazem parte de um mesmo conjunto, que é o pecado em relação à resistência ao Senhor, né? A incredulidade, tá? A idolatria. Então, o pecado contra o Espírito Santo, que é apresentado lá por Jesus nos Evangelhos, é um texto de difícil interpretação. Agora, a forma mais simples, né, ou melhor da gente entender, considerando o conjunto dos dados do Novo Testamento, porque para a gente interpretar os textos difíceis da Bíblia, a gente deve recorrer aos outros textos, e uma boa teologia é uma teologia que não apenas se aplica a um versículo, mas ela dá conta do conjunto da palavra de Deus. Então é entender, né, que de alguma forma esse pecado está associado à incredulidade, tá? Associado à negação de Jesus. Por quê? Porque existe uma conexão entre a obra do Espírito Santo e a pessoa e obra de Jesus. De modo que essa negação, né, esse pecado contra o Espírito Santo está vinculado a isso, que de fato é o único pecado que me separa de Deus. O único pecado que me separa de Deus é a incredulidade. É não ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Né? E isso está associado a essa questão do pecado contra o Espírito Santo, mas no outro momento a gente pode entrar assim, mais especificamente sobre isso, mas tem que ser uma conversa à parte, porque demanda várias questões para a gente ter essa visão. Mas objetivamente falando seria isso. Pecado contra o Espírito Santo é a gente, de um jeito ou de outro, tá no conjunto da incredulidade, da rejeição a Jesus, que me leva à condenação. O único pecado para o qual não há salvação é a incredulidade. Ponto. Tá? Qualquer pecado moral, qualquer coisa que eu faça, né, da qual eu me arrependa diante do Senhor, tá, existe perdão em Cristo. Não há pecado maior que o sangue de Cristo.
Tá? Então, quando Jesus falou desse pecado, ele não estava querendo criar uma exceção. Né? Não existe uma exceção ao alcance do sangue de Jesus. Então, a gente tem que trabalhar com esses dois limites. Todos os pecados em Cristo são perdoáveis. Quando eu reconheço esses pecados e busco em Cristo o meu perdão, a minha absolvição, a minha reconciliação com Deus. Agora, fora de Cristo, não há perdão, não há salvação. Ok? E o Espírito Santo está associado à pessoa e obra de Cristo. Então, feitos esses parâmetros, aí a gente pode pensar com exatidão no sentido do pecado contra o Espírito Santo, mas para detalhar, aí já é um outro estudo, né, que é uma coisa um pouco mais complexa. Ok? Bem, gente, tentando aí adiantar, né? A conversa tá boa, né? E a gente acaba atrasando um pouquinho. A gente vai tentando explicar algumas coisas que vão ficando para trás. Os versículos 6 a 13, nós temos aí o juízo anunciado por meio da figura da taça de vinho. Em 14 a 20, o juízo é descrito por meio de uma colheita e do pisar uvas para a preparação do vinho. Então, no texto anterior, né, do 6 ao 13, o juízo é anunciado. Do 14 ao 20, o juízo é executado. Tá? São duas partes de um mesmo juízo. Então nós temos a estratégia da recapitulação do Apocalipse. Nós já vimos, por exemplo, que lá no sexto selo, né, na sequência dos selos, o sexto selo falava sobre o juízo final. E também vimos que o juízo final aparece na vinda triunfante de Jesus em concomitância com a sétima trombeta. Então você tem aí essas realidades de juízo. E aí do 14 ao 16 nós temos o juízo como a ceifa, né, a colheita, feita pela chegada do Filho do Homem. Quem é esse que é o Filho do Homem que vem numa visão de nuvens, né? Vem assentado sobre as nuvens? Então, o Filho do Homem assentado sobre as nuvens é uma aplicação de Daniel 7,13 à pessoa de Jesus. Então, Daniel tem essa visão de Deus dando a uma figura semelhante ao Filho do Homem autoridade e poder para instalar o reino eterno. Em Mateus 24, Jesus aplica a si mesmo essa imagem em relação ao juízo final. Tá? Então, aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Né? Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Tá? Esse Filho do Homem aparece com uma coroa na cabeça e uma foice nas mãos. A coroa porque ele é rei, então o Filho do Homem é Jesus, que é aquele que Deus envia para executar a salvação e o juízo. Então salvação e juízo passam por Jesus. E ele tem uma foice para executar o juízo. O quarto anjo, ele notifica Jesus, o texto vai dizer isso aí, que chegou a hora da ceifa, né? O que nos faz lembrar da palavra de Jesus de que a hora do juízo somente Deus Pai sabe. Então é como se Deus pedisse para um anjo avisar Jesus, olha, chegou a hora, é hora de aplicar o juízo. O relógio marcou o tempo da chegada do juízo final. A seara está pronta para a ceifa. Isso nos remete a uma palavra de Jesus sobre evangelização. Né? No presente, o mundo já está pronto para ouvir o evangelho. No futuro, o mundo estará pronto para receber o juízo. Isto é, não precisará mais de espera. E essas duas ideias, a evangelização e o juízo, elas estão contidas na parábola do joio e do trigo em Mateus 13, né, que fala de que no final dos tempos o Senhor virá colhendo, separando o trigo do joio, a colheita da separação. O joio para a condenação, o trigo para a salvação. Os versículos 17 a 20 temos outros dois anjos.
e eles vêm vindimar os cachos da videira. É uma outra imagem de juízo do Antigo Testamento. Tá? Primeiro é a ideia da colheita, tá? A retirada, né, por exemplo, do trigo, que era uma colheita tradicional lá na época da Palestina, e o vindimar os cachos da videira, que remete ao processo da produção de vinho. Então, as uvas eram colocadas sobre uma plataforma de madeira, né, ou de pedra, e as pessoas iam dançando, né, andando ali, pisando aquelas uvas, tá? Às vezes até associada com música, com dança mesmo, mas a ideia é as uvas são pisadas. E aí você tem essa imagem da uva pisada como o juízo de Deus vindo sobre a humanidade. E assim como o pisar das uvas, né, faz com que saia o suco, que vai ser o vinho, o pisar, né, o peso do juízo de Deus sobre o ser humano produz rios de sangue. Né? É o que o texto vai dizer, é uma imagem pesada, mas é essa a ideia. Né? Um dia o juízo de Deus vem. Um dia a justiça será aplicada. Essas duas metáforas, ou seja, a colheita e o pisar do lagar, né? O lagar é o lugar onde o vinho era pisado, onde as uvas eram pisadas para a produção do vinho, essas duas imagens estão associadas em Joel 3, 13 e 14, está dizendo assim lá: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde pisar, porque o lagar está cheio. Chegou o momento. O dia do Senhor está próximo. O versículo 18 fala de um anjo que tem poder sobre o fogo. O sentido é que o juízo sobre o mundo, ele vem do céu para a terra. É uma imagem que está em paralelo com o Apocalipse 8, versículo 5, onde fala do anjo que pega o fogo do altar e atira à terra. E ali naquele contexto, vimos que esse fogo atirado à terra é a resposta de Deus às orações da igreja que clama por justiça. Ok? Então a igreja clama por justiça. Então é parte do papel da igreja colocar diante de Deus as injustiças desse mundo. Não fazer justiça com as próprias mãos, mas clamar pela manifestação da justiça do Senhor. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Para fechar, queridos, né? Duas imagens. O lagar fora da cidade. Então essas uvas pisadas, que representam o juízo de Deus sobre a humanidade incrédula, diz que o lagar é fora da cidade. Essa cidade é uma referência à Nova Jerusalém. É a cidade onde Deus fará morada com seu povo, que desce dos céus. Então, essa cidade ela vai ser instalada nesta criação que será transformada em novos céus e nova terra. Então, a ideia aqui desse pisar fora da cidade é uma ideia simbólica. Porque o juízo de Deus, ele antecede a instalação dos novos céus e da nova terra. Os incrédulos não terão qualquer contato com a Nova Jerusalém, nem mesmo contato visual, nem mesmo o seu sangue terá qualquer tipo de contato com a Nova Jerusalém. Por isso eles serão, né, essa imagem não é uma imagem literal, tá? Não é que Deus vai estar pisando em ninguém, mas a ideia do pisar das uvas ilustra, simboliza algo que será duro, cruel, difícil, né? Porque jogar no lago de fogo e enxofre não digamos assim, melhor, né, do que pisar no lagar. Né? Então são imagens de algo difícil, tá? Que de fato vai acontecer. Tá? Não há como a gente atenuar essa realidade. Não existem palavras para facilitar isso. A realidade do juízo ela é pesada, porque é o justo juízo do Deus Santo e Criador.
Todo-Poderoso. E para maximizar, né, tornar essa imagem plástica, o texto vai dizer que o sangue que corre desse pisamento, digamos assim, ele sobe até os freios dos cavalos. Então imagine, é um sangue que corre aí, então é um rio de sangue, né? De uma profundidade aí de 1 metro, 1,5 metros de sangue. E ele corre por 1.600 estádios. Estádios era a medida de comprimento da época, né? Que dá aproximadamente 300 quilômetros. Então, e aqui nós temos algumas ironias. Veja, quando o dragão perseguiu a mulher, que representava o povo de Deus, ele jogou um rio contra ela, né? Que representava essa ação maligna. Então agora nós temos aqui o rio dos seguidores, o rio do sangue dos seguidores do dragão. A Nova Jerusalém haverá um rio que flui do trono de Deus para alimentar a cidade com a graça. Que aqui nós temos o rio do sangue dos seguidores do Anticristo. Para a gente concluir, né, parece que é uma imagem assustadora, mas o objetivo não é assustar, né? Primeiro, o Apocalipse ele foi escrito para quem já é cristão, ok? Para quem está sob a perseguição cruel do mundo contra a igreja, né? O mundo está sendo cruel com a igreja. O mundo está sendo cruel com aqueles que reconhecem Deus como Criador. A besta, o anticristo, o falso profeta, o dragão, eles não são piedosos. Ao contrário, né? De modo que o Apocalipse ele quer demarcar as linhas espirituais dessa grande batalha que está instalada no universo. E a gente precisa... ele não quer... A questão aqui não é escolher o lado, né? Porque ele parte do pressuposto que os leitores já têm um lado, né? O que ele quer dizer é que a gente precisa se preparar, estar posicionado, entender a dimensão da batalha que nós estamos inseridos. Amém, gente? Bênção, Deus abençoe. Desculpa aí, passei um pouquinho aí, passei 14 minutos, né? Mas conseguimos aí avançar o capítulo 14, foi um capítulo pesado. Então quero registrar aí a nossa gratidão aí, ao Alan, que participou com a gente mais uma vez. Boa noite, Alan. O Kaique, muito bom tê-lo aqui, Kaique. Se você não botou, bota seu boa noite aí, hein? Até chegar no seu nome, hein? A Deusa está sempre com a gente também. Priscila, Simone, Vilma, Graça, Andresa, Carlos Magno, o Carlos e a Roseli, Ana Paula, Simone Machado, a Aricélia, Dilza, boa noite, Dilza, Caio, Flávio, Adonias, grande Adonias, a Renata, Joema, boa noite, Joema, Luiz Ângelo, ô Luiz Ângelo, tudo bom, meu querido? Estávamos lá na aula do seminário, já estamos aqui em outra jornada, né? A Suelu, que bom tê-la aqui com a gente, né? Olha aí o pastor Juan, o Ítalo, reverendo Ítalo, já está chegando, hein, Ítalo? Bom tê-lo aqui com a gente. Benjamin, vamos lá, quem mais? Jusilene, que bom tê-la aqui, Jusilene, parabéns, hein? De lá que foi seu aniversário, um abração aí, feliz aniversário atrasado, uma alegria tê-la com a gente. Lícica, ó, Lícica, apareceu aí, Lícica, boa noite, querida. Então é isso, gente, jornada de hoje completada, quarta-feira, vamos adentrar o capítulo 15, com fé, com coragem, com perseverança. Um abração, Deus abençoe.